Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um episódio do Café das 10, onde a gente fala e a gente troca uma ideia com os nossos colegas de recursos humanos sobre RH. Hoje eu tenho a presença do João Raful e nós vamos falar sobre o papel do RH no processo de M&A. Tudo bem, João? Tudo bom, Eduardo? Grato aí pela oportunidade e pelos seus ouvintes aí também participantes. Muito obrigado. Excelente, João. João, conta pra gente quem é você, conta um pouquinho da tua experiência. Ok, Eduardo, eu tenho aí cerca de 23 anos de carreira na área de recursos humanos, atuando aí em praticamente todos os subsistemas em empresas de grande porte, em vários segmentos, afinal, é bastante tempo. Sou formado em graduação em psicologia, com pós-graduação em administração de empresas e MBA também em recursos humanos aqui no Brasil e também fora do Brasil. Tenho atuado aí em vários segmentos, atuei em empresas como Gerdau, por último Unipar, no segmento petroquímico. E é um grande prazer aqui estar falando com você, um assunto que eu entendo aí um pouco explorado aí na área de recursos humanos, que são os processos de M&A, né? Então, João, para a gente começar, o que é M&A? Bom, Eduardo, M&A é uma sigla em inglês chamado Merger and Acquisition. Nada mais é do que um processo onde duas empresas literalmente se ajuntam, ou seja, para uma adquirir os ativos, né, ou o controle da outra, ou há também a junção de duas empresas para um propósito específico, que aí se chama joint venture. De qualquer maneira, nessas duas categorias, né, de M&A, sempre há aí um método e um trabalho a ser feito. Entendi. E aonde que o RH ele entra nesse processo de fusão? Fusão, uma aquisição. Tradicionalmente, o RH, e isso é muito importante se falar, né, ele entra num papel, às vezes, muito pequeno, que é o papel de, literalmente, você avaliar possíveis passivos na área de relações trabalhistas, né? O que eu defendo é que o RH tem um papel extremamente importante dentro do processo de M&A, justamente porque ele pode, de alguma maneira, preventivamente avaliar o capital humano, né? Afinal, numa aquisição, uma empresa não adquire apenas mercado, tecnologia e equipamentos, né? Ela adquire capital humano, capital intelectual. E realmente esse é um processo extremamente estratégico, onde o RH, na minha opinião, ele tem que ser protagonista durante a fase inicial de M&A. Entendi. Rafu, o que seria a fase de due diligence e por que é importante que o RH faça parte desse processo? Eduardo, a fase de due diligence é como se fosse um estudo da empresa que está sendo adquirida, né? Você, após uma negociação onde a intenção de adquirir essa empresa, existe um certo acordo das duas partes de iniciar a due diligence e no final da due diligence, de fato, ter o fechamento do negócio, né? Que é o que a gente chama do fechamento do deal. Essa é uma fase que a gente chama uma fase de investigação, onde você levanta exatamente, tecnicamente falando, os ativos e os passivos dessa companhia. Existe todo um trabalho extremamente metodológico da parte mais contábil, mais legal, mas por parte do recursos humanos ainda é algo um pouco desconhecido, ou seja, a metodologia para se avaliar o capital humano ainda é algo bastante, vamos dizer assim, inicial, né? Não existe uma metodologia tradicional. Então, nesse sentido, é extremamente importante o Recursos Humanos embarcar de início nesse projeto de due diligence, justamente porque todo esse trabalho de você fazer o diagnóstico do capital humano daquela empresa que está sendo adquirida vai te poupar uma série de problemas na hora de você fazer o pós-M&A, que a gente chama que é a integração. Quando, se tudo der certo, a empresa compra a empresa adquirida, você começa um grande trabalho que aí sim o RH tradicionalmente desembarca para fazer a integração. Se você participou da due diligence e liderou um pouco esse processo do diagnóstico do capital humano da nova empresa, o seu trabalho de pós-M&A ou de integração vai ser muito melhor e muito mais fácil. Entendi. Rafu, você consegue talvez trazer para a gente o que uma empresa, ou melhor, o que um RH que vai comprar uma empresa que está participando desse processo de due diligence
o que que ele leva em consideração nesse diagnóstico de capital humano? É performance? É cargos organizacionais? O que que vocês levam o que que vocês avaliam? Até porque para a gente entender qual é o papel exatamente do RH nisso, nesse processo. Existem vários métodos, como eu te falei, na área de recursos humanos não existe algo tão tradicional e tão frequentemente utilizado como, por exemplo, na área financeira contábil. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência, né? O que eu sempre fiz é pegar os meus processos internos de RH e compará-los aos processos de pessoas da outra empresa. Isso cria uma comparação e um nível de avaliação onde você vê, bom, se o meu estágio, vou te dar um exemplo, eu tenho lá um processo meu interno da minha empresa, a empresa que vai comprar outra, de treinamento. Então, eu tenho lá exatamente como eu faço treinamento, eu tenho meus indicadores de performance desse processo de treinamento, eu tenho ele mais ou menos descrito como que acontece, eu tenho a fase de planejamento, do treinamento no início do ano, tenho orçamento e como eu faço isso. Bom, quando eu pego esse meu pacote de processo de treinamento da minha empresa original e vou fazer o due diligence na empresa que está sendo adquirida, eu faço essa comparação. Então, aí eu posso verificar, bom, em termos de maturidade de processo, como eu estou, né? De repente, a empresa que está sendo adquirida tem um processo muito mais maduro, né? Muito mais, eu diria, desenvolvido do que eu tenho na empresa de origem. Então, essa comparação também é uma via de mão dupla, não é? Porque, geralmente, o que a gente vê nas empresas que estão adquirindo uma outra é tentar impor os seus processos e a sua cultura. Não necessariamente, mas você tem que ter de alguma maneira, um sistema interno para comparar isso. Eu utilizo, por exemplo, o exemplo de processos, né? Eu sempre, desde a época que eu trabalhei na Gerdau e acabei aprendendo formatar a área de recursos humanos por processo, eu tenho meus processos de RH exatamente descritos, com a sua rotina anual e com os seus indicadores de performance. Eu pego esse pacote e comparo. Parece ser simples, mas longe disso, né? mas você tem que ter internamente o mínimo de preparo para isso, né? E aí você começa a ter algumas surpresas, né? Eu, por exemplo, eu participei de cerca de 8 processos de M&As e eu vi, por exemplo, práticas que eu achava que meu processo era extremamente ok, desenvolvido e tinha novidades do outro lado. E o que a gente fazia era assimilava essa boa prática do outro lado para virar rotina no processo de toda a organização para o próximo ciclo, para o próximo ano, né? Então, eu diria que para isso acontecer e para o RH ser protagonista, acho que primeiro ele tem que ter uma organização interna minimamente que ele possa comparar esses processos. O segundo, Eduardo, é muito importante ter um diagnóstico da cultura, né? O que a gente chama do OCA, né? Que é Organization Cultural Assessment. Existem várias ferramentas, vários métodos para se fazer isso, mas ter um pouco a ideia de como é a cultura do outro lado, da empresa que está sendo adquirida, realmente é muito importante, porque nesse diagnóstico você vai, por exemplo, saber os estilos de comunicação que você pode utilizar, que tipo de valores as pessoas enxergam, por exemplo, na liderança. Enfim, você tenta entender um pouco o jeitão do comportamento das pessoas na empresa a ser adquirida. Isso realmente também é muito importante e prevê uma série de problemas na fase de integração, né? Entendi. Falando já na fase de integração, né? Quais são os desafios quando você realmente faz a fusão de duas culturas? Eu acho que uma primeira parte da resposta dessa sua pergunta vem do due diligence, né? No due diligence, se você fez algo mais ou menos no caminho que eu descrevi, você já começa a levantar alguns issues e alguns desafios que você tem que literalmente integrar. Por exemplo, um tradicional numa integração é o organograma, né? Você, às vezes, tem na sua empresa de origem, entre o CEO e o entry level, né? O primeiro nível da empresa, você tem, às vezes, 5, 4 layers. Você vai para outra empresa, a empresa tem mais layers. Então, você já começa a trabalhar numa reengenharia ou numa revisão de organogramas. Isso realmente é complicado. Você também tem redundâncias na hora da integração, né, de posições.
Você tem um gerente de suprimento de um lado e um gerente de suprimento do outro, né? O que você faz, que tipo de ação você vai fazer. Então, na fase de integração, eu diria que é uma fase muito sensível de mudanças. Geralmente há demissões por conta das redundâncias. Existe uma coisa bastante exigida na hora de M&A, principalmente na fase dos dealers, quais são as sinergias, ou seja, sinergias nada mais são do que a economia que você vai ter à hora de se fusionar com outra empresa. Então, nas sinergias nas áreas de pessoas, temos alguma, mas a principal geralmente é de estrutura. E você trabalhar nisso é realmente bastante sensível, né? Porque as pessoas começam a enxergar questões de demissão. Então, na fase de integração, Eduardo, é muito importante um bom trabalho de due diligence, mas aí entra uma pimenta maior, né, nessa salada, que é a gestão de mudança, né? Como que você vai comunicar isso de uma forma bastante humana e transparente. Acho que essa, para mim, é a minha receita, né? Tem estilos de M&A que eles falam que a caixa de maldade se abre uma vez, né? Eu costumo dizer que não existe caixa de maldade, existe transparência e você ser bastante honesto com as pessoas com relação às mudanças que estão por vir. A dica talvez que você dê para quem está nos ouvindo, para os RHs que estão passando por esse momento é ser transparente, mesmo que as notícias não sejam positivas para as pessoas, porque o que eu vejo existem muitos RHs que eles sabem que vai haver demissões, que vão haver mudanças, mas eles não informam, né? Talvez por medo da consequência, da demissão. Você sempre orienta a ser 100% transparente, mesmo que a consequência seja uma consequência negativa de demissão? Eu acho que isso daí é um grande paradigma, né, É, Eduardo? Mas existe uma segunda variável que favorece a transparência. É como você trata as pessoas que saem da organização. perfeito. Então, eu acho que ter transparência por si só não resolve 100% do problema. Você precisa ter transparência e você precisa ter um modo muito humano e muito, eu diria, carinhoso com quem sai da companhia. Porque não é só o maior impacto, por incrível que pareça, de se tratar bem pessoas, não é para quem está saindo, é justamente para quem está ficando. Então, para quem está ficando, quando olha, né, que um companheiro de trabalho vai ter que sair por uma questão de estrutura, redundância, e ele olha o respeito, a maneira de como a empresa está fazendo, eu tenho experiência de que isso se volta num tom de positividade em relação à empresa e engajamento muito grande. E as pessoas também, a gente tem um velho hábito de achar que a questão da demissão é algo que vai. Hoje as pessoas estão muito mais preparadas para isso. Acaba sendo uma notícia, uma informação bastante pesada, mas as pessoas têm hoje mais recursos para isso. E a empresa também tem mais recursos. Por exemplo, eu já trabalhei em pós-integração que, literalmente, para quem saía, a gente tinha, por exemplo, suporte de outplacement, né? A empresa acompanhava a pessoa até a sua recolocação. Havia extensão de benefícios, por exemplo, ou seja, a pessoa não saía da empresa literalmente sem nenhuma assistência. Então, esse tipo de tratamento, esse tipo de humanização na hora de você fazer demissões por conta de integração, eu diria que é bastante importante. Então, transparência por si só não funciona. O que funciona é tratamento humano também nessa hora. É um processo além da demissão, né? Eventualmente aí de 3, talvez até de 3 a 9 meses, mantendo alguns vínculos com o funcionário, né? Eu tenho casos, por exemplo, geralmente de pessoas com conhecimento técnico que viraram consultores da empresa em situações spots, por exemplo, né? Eu tenho lá um problema, eu pego, chamo ele tem lá a empresa, às vezes a consultoria dele. Então, isso teve vários casos. Por exemplo, na Unipar, a gente tem um programa chamado Fábrica Aberta, né? Ainda tem, onde a gente chamava pessoas aposentadas, né, para nos ajudar em programas. Então, assim, a minha experiência mostra que demitir não é bom para ninguém, né? Não é bom para quem recebe, não é bom para a empresa que informa.
mas tem maneiras de fazer isso de maneira bastante humanizada, eu diria. Excelente, Rafu. Para a gente terminar, que dica que você dá para os RHs que estão vivendo ou que podem viver esse momento de fusão e aquisições, né? Existe, por exemplo, algum tipo de conhecimento formal, alguma pós-graduação, ou é algo que você vai aprendendo conforme a situação ela vai aparecendo? Eu acho que essa é talvez a pergunta de $1 milhão, Eduardo, porque, Exato. e é por isso que eu estou te agradecendo essa oportunidade. Eu acho que a primeira coisa que eu sugiro é atitude, né? Porque se esperar que, por exemplo, o líder de M&A, que geralmente não é de RH, às vezes é da área financeira ou jurídica, ou às vezes até de operações, bater na porta do RH para chamar ele a fazer um assessment do capital humano, eu acho que isso de fato não vai acontecer. Acho que a primeira coisa é a atitude de quem está sentado na cadeira de recursos humanos, de erguer a sua mão e falar assim, eu quero participar, eu quero acessar o capital humano da empresa a ser adquirida. Então, acho que a primeira coisa, como dizia o técnico Tele Santana, quem pede recebe, quem se antecipa tem a preferência. Então, acho que tem que se antecipar a esse fato. Então, a primeira coisa é a atitude. A segunda é ter minimamente os seus processos, eu falo processo, mas minimamente uma régua de avaliação do que você faz em RH. Um balance scorecard, indicadores, um mínimo de descrição básica de como você faz determinadas coisas em RH. Então, ter essa régua mínima te ajuda a colocar tudo isso na sua pasta e ir lá na empresa na hora de avaliar isso. Então, ter isso minimamente preparado facilita, né? E a segunda coisa é que, feito o due diligence, já começar também a se antecipar a fazer um design da nova empresa, né? Fazer um desenho não só do organograma, mas como que essa empresa vai funcionar. E aí é a segunda dica que eu dou. Precisa entender bastante do negócio da empresa onde você está sentado, né? Porque existe geralmente complicações operacionais, a integração operacional às vezes não é tão básica. Às vezes as pessoas se integram mais rápido do que os processos, mas a tecnologia, os processos internos precisam ter aí um estudo juntamente com as áreas participantes. Então, ter um RH também junto às áreas de negócio, as áreas importantes da companhia é bastante importante. Então, eu diria isso, atitude, né, de se antecipar ao fato do M&A, minimamente processos ou subsistemas descritos, avaliados e com indicadores, e o terceiro, entender muito do negócio que está sendo adquirido. Isso, para mim, essas três coisas foram o que me colocaram aí nesses 7, 8 processos de M&A aí ao longo da minha carreira. E é um processo assim, bastante intenso sobre o ponto de vista humano, sobre o ponto de vista de engenharia das coisas, existe muito desenvolvimento de ideias, criação de novos conceitos, quebras de paradigmas, isso é muito importante. Então, eu diria que a gente precisa aproveitar muito, né? Profissionais RHs que têm essa oportunidade, assim, explorem isso ao máximo, que é muito legal fazer isso na vida de uma pessoa de RH. Excelente, João. João, quero agradecer pelo seu tempo. Você tem algum recado, algumas últimas palavras para falar para quem está nos vendo? Fica aqui à minha disposição para quem quiser trocar ideias, né? Eu estou também agora no Clubhouse. Você pode deixar os meus contatos. Quem quiser discutir isso, aprender um pouco com isso, a gente trocar ideias, estou aqui 100% à disposição aí dos seus ouvintes, do seu público, Eduardo. E mais uma vez te agradecer a oportunidade de estar trazendo esse assunto aqui na nossa comunidade, né? Excelente, João. Obrigado pelo seu tempo. Foi bastante interessante. Eu quero estender o meu convite para você, para que você venha mais vezes falar de mais assuntos ligados ao negócio. Bom, para você que está nos vendo, esse foi mais um Cafezinho das 10. Curta e compartilhe. Até o próximo.